sai agora ou eu vou te deixar em coma. Foi isso que o lutador de MMA disse enquanto estalava os dedos no estacionamento atrás do bar do Murphy, o mesmo lutador com quem minha esposa estava dormindo há 3 meses. Eu olhei para ele ali parado, peito estufado, músculos saltando por baixo da camiseta apertada, como se estivesse prestes a entrar no octógono. Depois olhei para Jéssica, parada ao lado dele, braços cruzados, esperando que eu recuasse como um marido medroso. Meu nome é Calvin Briggs. Tenho 38 anos e passei 14 anos nas operações especiais antes de voltar para Charlotte, Carolina do Norte. Hoje trabalho na construção, levantando casas em vez de neutralizar ameaças em lugares que a maioria das pessoas nem sabe pronunciar. Mas alguns hábitos nunca vão embora, como entender o ambiente, saber quando alguém é só aparência e nada de conteúdo. Ela finalmente está com alguém forte, disse Brock, se aproximando. O hálito dele cheirava a suplemento de proteína e cerveja barata, alguém que achava que podia realmente protegê-la. Eu dei um leve sorriso. Lutar dentro de um ringue é uma coisa. Passar 14 anos neutralizando ameaças no exterior me ensinou 53 maneiras de acabar com uma briga sem suar. Ele riu, mas vi seus olhos vacilarem. A dúvida começou a aparecer. Bom, você acha que suas historinhas de militar me assustam? Disse ele, mas a voz já não tinha o mesmo tom firme. Comecei a desabotoar minhas mangas, enrolando-as devagar. Não porque eu planejava lutar, mas para que ele visse as cicatrizes, de estilhaços em Kandahar, de queimaduras num incêndio químico na Somália, de uma facada num confronto na Síria que deveria ter me matado, mas não matou. A postura de Brock mudou. Os ombros dele caíram um pouco. Calvin, disse Jéssica, agora com a voz mais afiada. Você está fazendo um escândalo. Eu olhei para ela, realmente olhei. A mulher com quem eu me casei 6 anos atrás, que costumava passar os dedos sobre essas mesmas cicatrizes e dizer que tinha orgulho do que eu havia sacrificado pelo nosso país. Agora ela estava ao lado de um cara que achava que mostrar o bíceps o tornava perigoso. Não estou fazendo nada, falei baixo, só mostrando para o seu namorado como é uma luta de verdade. Brock deu um passo para trás, depois outro. Isso não acabou, disse, mas todos nós sabíamos que tinha acabado. Entrei no meu caminhão, liguei o motor e fui embora, mas quando saí do estacionamento vi Brock se inclinar e sussurrar algo para Jéssica, algo que a fez assentir e sorrir, algo que me disse que aquilo já não era mais sobre minha esposa. Era sobre um homem que achava que podia intimidar um veterano e sair impune. Ele não fazia ideia do que tinha começado. Eu e Jéssica nos conhecemos numa cafeteria perto da base, quando eu ainda estava na ativa. Ela estava terminando a faculdade de enfermagem, trabalhando em turnos duplos para pagar os estudos. Eu estava entre missões, tentando aprender a ser uma pessoa normal por 3 semanas antes de voltar para o deserto. Ela me fazia rir, me fazia esquecer do que eu tinha visto, me fazia acreditar que poderia construir algo bom quando voltasse para casa de vez. Casamos 2 anos depois, cerimônia pequena, só a família e alguns colegas do exército. Jéssica usou o vestido da avó e chorou quando prometi amá-la, não importando o que viesse. Eu cumpri cada palavra. A transição foi mais difícil do que imaginei. A vida civil parecia lenta, silenciosa, entediante. Eu me assustava com barulhos repentinos, tinha dificuldade para dormir. Jéssica acordava no meio da noite e me encontrava verificando as trancas das portas e janelas. Ela nunca reclamava, só me abraçava até a tensão sair dos meus ombros. Consegui emprego na Driftline Construction, construindo casas sob medida para famílias ricas em South Charlotte. O trabalho pesado ajudava. Usar as mãos para criar em vez de destruir. Meu chefe, Frank Morrison, era ex-fuzileiro naval e entendia o que caras como eu precisavam, estrutura, propósito e respeito pelo que havíamos passado. Mas no último ano, algo mudou. Jéssica começou a treinar numa academia nova, voltava para casa cada vez mais tarde, olhava mais para o celular e menos para mim. Ela dizia que precisava de espaço para se encontrar. Que eu era intenso demais, sério demais, preso demais ao passado. Eu devia ter visto os sinais. O jeito que ela se afastava quando eu tocava nela. O jeito que evitava meu olhar no jantar.
O jeito que inventava brigas por coisas pequenas, como eu colocar os pratos na lava-louça errado ou comprar o leite errado. 3 meses atrás, ela disse que ia ficar na casa da irmã por um tempo. Precisava pensar. Descobri sobre Brock 2 semanas depois, quando o filho do vizinho postou uma foto nas redes sociais. Jéssica e um cara musculoso num restaurante no centro, de mãos dadas. Eu fiz o que qualquer homem razoável faria, fui até a academia onde ele treinava, vi ele lutar com outros caras, ouvi ele se gabar do histórico, da técnica, dos planos para ser profissional. Ele era bom. Rápido. Forte. Mas também era imprudente. Arrogante. O tipo que confia mais na intimidação do que na habilidade. O encontro no bar do Murphy não foi por acaso. Jéssica me mandou mensagem pedindo para nos vermos. Disse que queria falar sobre o divórcio. Mas quando cheguei, Brock já estava lá, esperando. Como se tivessem combinado. Como se quisessem me humilhar na frente de quem estivesse olhando. E conseguiram. Mas não do jeito que pensavam. Fiquei 1 hora no caminhão depois de sair do bar, motor ligado, aquecedor no máximo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Não a briga em si. Já encarei homens com armas de verdade, com treinamento de verdade, com motivos reais para querer me matar. Brock era um valentão de pátio de escola com bom marketing. O que me incomodava era o plano. Jéssica me chamar justamente para ir ao bar do Murphy. Brock já estar posicionado perto da saída, como esperando confusão. Ela parada ao lado dele, braços cruzados, me observando como se fosse um show. Eles tinham armado aquilo. Minha esposa e o namorado dela queriam me humilhar em público. Queriam me ver recuar. Queriam provar para si mesmos e para os outros que eu era só mais um veterano quebrado que não sabia viver no mundo real. Peguei o celular e li as mensagens recentes da Jéssica. Podemos nos encontrar hoje à noite? Acho que é hora de falar sobre nosso futuro. Simples. Direto. Sem mencionar levar reforço. Aí percebi outra coisa. Pelo reflexo da janela do bar, vi Brock segurando o celular. Gravando. Toda a cena foi filmada. Meu peito apertou. Não de raiva, mas de reconhecimento. Aquilo era uma operação. Eles não estavam só tentando me ferir. Queriam registrar. Provavelmente para mostrar para amigos, família, talvez até postar online. Olha como fizemos o grandão do exército fugir com o rabo entre as pernas. Liguei o caminhão e fui para casa. Não para o apartamento que aluguei desde que Jéssica saiu, mas para a casa que compramos 3 anos atrás. A casa onde minhas ferramentas ainda estavam na garagem. Onde meus registros militares estavam guardados no armário do escritório. Onde eu guardava provas de quem eu realmente era. Passei as 2 horas seguintes mexendo nos papéis. Registros de missões. Condecorações. Fotos de operações que eu não podia comentar com quem não tinha autorização certa. Cartas de oficiais que confiaram em mim suas vidas e as de seus homens. Depois liguei o notebook e fiz algo que não fazia há anos. Acessei redes seguras às quais eu ainda tinha acesso. Fiz algumas ligações para pessoas que me deviam favores. Levantei informações sobre Brock Williams que ele provavelmente achava que eram privadas. À meia-noite, eu tinha um dossiê completo. Nome verdadeiro. Histórico real de lutas. Situação financeira. Sócios de negócios. Redes sociais. Pontos fracos. Jéssica achava que tinha encontrado um homem forte. Brock achava que tinha intimidado um soldado aposentado. Os dois iam aprender a diferença entre lutar por esporte e lutar para valer. Fechei o notebook e fui dormir. Amanhã começaria o trabalho de verdade. Esperei 3 dias antes de dar meu primeiro passo. Durante esses 3 dias, observei. Segui a rotina de Brock sem que ele percebesse. Treinos de manhã na Elite Fitness, na South Boulevard. Almoço sempre no mesmo lugar de smoothies de proteína. Tarde na academia Iron Combat Academy. Noite no bar do Murphy ou em boates no centro, geralmente com a Jéssica.
Ele era previsível. Barulhento. Sempre falando sobre a próxima luta. Sobre o treino. Sobre o sonho de assinar com uma grande organização. Sempre fazendo questão de lembrar as pessoas que ele era o cara que tinha espantado um ex-soldado fracassado. Na quarta de manhã, entrei na Elite Fitness na hora habitual do treino dele. Eu já tinha feito minha pesquisa. A academia oferecia passes diários por $20. Comprei um e comecei a levantar pesos a 3 estações de distância de onde ele treinava. Ele me notou na hora. Apontou para mim e falou com o parceiro de treino. Os dois riram. Continuei levantando. Depois de uns 30 minutos, ele veio até mim. Tá me seguindo agora, velhote? Coloquei os pesos no chão e olhei para ele. Só estou treinando. Esta é uma academia pública. É, mas talvez você devesse achar outra academia. Eu não ia querer que as coisas ficassem desconfortáveis. Para quem? Ele se aproximou mais. Perto o bastante para eu sentir o cheiro do suplemento pré-treino dele. Para você. Quando estou treinando, preciso de foco. Distrações me deixam irritado. Assenti devagar. Eu entendo. Quando eu estava na Síria, distrações matavam pessoas. Mas aqui não é a Síria. Aqui é uma academia em Charlotte. E eu paguei um passe diário como todo mundo. Outras pessoas já começavam a prestar atenção. O rosto de Brock ficou vermelho. Ele estava preso entre recuar na frente dos parceiros de treino ou arrumar confusão num lugar onde poderia ser banido. Você precisa sair, disse, mais alto agora. Ou o quê? Ou eu te faço sair. Foi então que o gerente da academia apareceu. Um cara de meia-idade chamado Tony, que estava observando de trás do balcão. Algum problema aqui? Perguntou Tony. Esse cara está me incomodando, disse Brock logo, me seguindo e tentando arrumar encrenca. Tony olhou para mim. Isso é verdade? Só estou treinando, respondi. Não falei nada para ninguém. Tony olhou em volta para os outros alunos, a maioria vendo tudo desde o início. Brock, foi você que chegou perto dele. Eu vi tudo. Ele é, da minha ex-esposa. Brock começou a falar, mas parou. Ele quase disse marido, o que o faria parecer o agressor numa situação doméstica. Ele é o quê? Perguntou Tony. Nada, só. Mantenha ele longe de mim. Tony se virou para mim. Você pretende causar algum problema? Só quero terminar meu treino em paz. Então façam isso. Os dois. Brock voltou para os pesos, mas o estrago já estava feito. Os parceiros dele viram ele recuar. Outros alunos ouviram ele dizer que estava sendo incomodado quando na verdade foi ele quem começou. A fofoca ia se espalhar. Terminei meu treino e fui embora. Mas, ao chegar no estacionamento, notei o carro do Brock. Um Mustang vermelho com placa personalizada escrito No Coat, chamativo, querendo atenção, perfeito. Notei também outra coisa. Um pequeno trincado no vidro traseiro, provavelmente causado por uma pedrinha na estrada. Do tipo que se espalha se pressionar no ponto certo. Não toquei no carro. Não precisei. Mas tirei uma foto da placa e do trincado. As seguradoras gostam muito de registrar danos já existentes, especialmente quando surge algum pedido de indenização. Mais tarde, naquela tarde, liguei para Jéssica. Ela atendeu no quarto toque. O que você quer, Calvin? Pedir desculpas, pela outra noite. Eu exagerei. Silêncio. Depois, você foi um vexame. Eu sei. Tenho pensado no que você disse. Sobre eu estar preso no passado. Talvez seja hora de seguir em frente. O que isso quer dizer? Quer dizer que estou pronto para assinar os papéis do divórcio. Sem briga. Sem advogados. Simples e direto. Mais silêncio. Sério? Sério. Podemos nos encontrar amanhã? Num lugar neutro? Eu levo tudo assinado. Tá bom. Bar do Marf, 19 horas?
Perfeito. Desliguei e sorri. A fase 2 estava pronta para começar. Naquela noite, fui até a Iron Combat Academy, onde Brock treinava à tarde. A academia ficava numa área industrial da cidade, entre uma loja de pneus e um depósito. Pelas janelas, vi ele treinando com um parceiro, lançando combinações e trabalhando no jogo de chão. Não entrei. Fiquei no meu caminhão e comecei a fazer ligações. A primeira foi para um amigo meu do exército, Derek Matthews. Derek tinha virado segurança particular depois que saiu das Forças Armadas. Mais importante, ele tinha contatos no mundo do MMA por trabalhar na segurança de eventos. Calvin, quanto tempo? Disse Derek ao atender. Como está a vida civil? Poderia estar melhor. Preciso de um favor. Informações sobre um lutador chamado Brock Williams. Treina na Iron Combat Academy, aqui em Charlotte. Que tipo de informação? Do tipo que não aparece no registro oficial. Derek ficou em silêncio por um momento. Você está encrencado? Pelo contrário. Estou tentando ficar fora de encrenca. Me dá uma hora. A segunda ligação foi para minha vizinha, Patrícia Hughes. Patrícia tinha 73 anos, era aposentada do setor bancário e passava a maior parte do tempo observando a vizinhança pela janela. Também era tesoureira da nossa associação de moradores. Calvin, querido, como você está? Perguntou ela. Levando. Dona Hughes, queria ver se podia me ajudar com uma coisa. A senhora lembra que uns 6 meses atrás minha esposa começou a malhar naquela academia nova? Claro. Ela estava ótima. Aqueles exercícios caíram bem nela. Lembra também quando ela começou a ficar fora até tarde? Voltando em horários estranhos? Patrícia ficou em silêncio por um momento. Calvin, você tem certeza que quer saber disso? Tenho. Foi em fevereiro. No fim de semana do Dia dos Namorados, para ser exata. Ela saiu no sábado de manhã e só voltou no domingo à noite. Você estava trabalhando naquele fim de semana, instalando armários para a família Reynolds. Fevereiro. 3 meses antes de Jéssica dizer que precisava de espaço. 3 meses antes de se mudar para a casa da irmã. Ela já planejava isso fazia meio ano. A senhora chegou a vê-la com alguém nesse período? Algumas vezes. Um rapaz num carro esportivo vermelho. Muito musculoso. Muito barulhento. Quão barulhento? Ah, tinha um daqueles escapamentos modificados. Acordou metade da vizinhança quando ele foi buscá-la. E ele não foi muito discreto sobre o relacionamento deles. Eu entendi o que ela queria dizer. Brock não estava só dormindo com minha esposa. Ele estava exibindo isso. Fazendo questão de que os vizinhos os vissem juntos. Fazendo questão de que a notícia chegasse até mim. Meu celular vibrou. Mensagem de Derek. Me liga. Achei algo interessante. Agradeci a Patrícia e liguei de volta para Derek. Seu amigo tem problemas, disse Derek sem enrolar. O nome verdadeiro é Bradley Williams. Usa Brock por causa do marketing. O histórico de lutas dele não é exatamente o que ele diz. Como assim? Ele afirma ter 8 vitórias e 2 derrotas em lutas profissionais. Na verdade é mais perto de 4 vitórias e 6 derrotas se contar as lutas que não tiveram registro oficial. Ele vem aumentando o próprio histórico lutando contra caras muito mais fracos ou parando lutas cedo por causa de lesões que não eram confirmadas. Mais alguma coisa? Ele vem tentando assinar contrato com grandes eventos há 2 anos. Continua sendo recusado. Dizem que ele não tem habilidade para sustentar o que fala. Mas aqui vem a parte interessante. Ele anda postando vídeos nas redes sociais dizendo que espantou um veterano das forças especiais que estaria perseguindo a namorada. Está recebendo muita atenção por isso. Então era isso. Brock não estava só me humilhando por diversão. Ele estava usando nosso confronto para criar sua imagem. Para parecer mais durão do que realmente era. Derek, quão difícil seria confirmar o histórico militar de alguém? Para alguém com seu nível de acesso?
Uns 10 minutos. Eu te retorno. Passei a manhã de quinta na obra, mas minha cabeça estava em outro lugar. Frank Morrison percebeu na nossa pausa para o almoço. Você está bem, Calvin? Você está distraído a semana toda. Frank era um dos poucos que sabiam sobre meu problema com Jessica. Ele mesmo tinha passado por um divórcio complicado alguns anos atrás. Só resolvendo umas coisas, respondi. Posso ajudar com algo? Olhei para ele. Frank tinha cerca de 50 anos, corpo forte como uma parede, mãos que podiam amassar uma lata de cerveja ou instalar um acabamento delicado, dependendo do trabalho. Ele tinha servido 2 vezes no Iraque e entendia o código não falado entre veteranos. Talvez. Você ainda tem contatos no jornal? Meu ex-cunhado trabalha no Charlotte Observer. Por quê? Acho que tem uma história para ele. Sobre falso veterano. O rosto de Frank ficou sério. Roubar honra era uma acusação séria na nossa comunidade. Homens e mulheres morreram pelo direito de se chamar veteranos. Qualquer um que fingisse ter servido no exército era pior que sujeira. Alguém dizendo ser o que não é. Talvez. Primeiro preciso confirmar umas informações. Me avise o que achar. Naquela tarde usei minha autorização de segurança para acessar registros militares. Levei exatamente 12 minutos para confirmar o que suspeitava. Não havia registro de ninguém chamado Brock Williams ou Bradley Williams servindo em qualquer ramo das Forças Armadas dos Estados Unidos, mas segundo os perfis dele nas redes sociais e a biografia na academia, Brock dizia ser ex-fuzileiro que serviu no Afeganistão antes de ir para o MMA. Ele contava essa história há mais de um ano, usando para ganhar credibilidade com possíveis patrocinadores e parceiros de treino. Tirei print de tudo. Depois liguei de volta para Derek. Preciso de outro favor. Pode conseguir o contato dos promotores que recusaram Brock Williams? Provável. O que você vai fazer? Só igualando o jogo. Naquela noite cheguei no Bar Murphy 15 minutos antes do encontro com Jessica. Escolhi uma mesa no fundo de onde podia ver todo o salão. Velhos hábitos. Jessica chegou na hora, sozinha. Parecia nervosa. Cadê os papéis? Perguntou, sentando à minha frente. Aqui, disse eu, empurrando um envelope pardo pela mesa. Tudo assinado. Sem disputa. Você pode ficar com a casa, os carros, o que quiser. Ela abriu o envelope e folheou os documentos. A expressão mudou de desconfiança para confusão e depois para alívio. Isso é mais do que eu esperava. Só quero seguir em frente. Começar de novo. E o Brock? Ele disse que você poderia causar problema. Brock não entra nessa. Isso é entre eu e você. Ela sentiu, mas vi que olhava o celular escondida, mandando mensagem, provavelmente avisando ao Brock que estava livre. Tem uma coisa, eu disse. O quê? Gostaria de pedir desculpas para ele também, pela outra noite. Talvez a gente possa se encontrar todos juntos, esclarecer as coisas, deixar para trás. Jessica pareceu surpresa. Sério? Sério. Eu exagerei. Deixa eu pagar uma bebida para ele, apertar a mão, mostrar que não há ressentimento. Eu vou perguntar para ele. Ótimo. Que tal sábado à noite? Aqui mesmo serve. Ela concordou e saiu 20 minutos depois, levando os papéis do divórcio. Fiquei mais 1 hora, tomando cerveja e pensando na última parte do plano. Até sábado à noite, Brock Williams descobriria que algumas lutas não se vencem com músculos e intimidação. Algumas batalhas exigem estratégia, paciência e a vontade de atingir o inimigo onde ele é mais fraco. Paguei a conta e saí para a noite de Charlotte, pronto para a guerra. Sábado à noite no Bar Murphy, Brock entrou como se fosse dono do lugar. Jessica veio atrás dele, parecendo desconfortável. Eu já estava sentado na mesma mesa da semana, 2 cadeiras vazias esperando. Calvin, disse Jessica, sentando com cuidado. Brock aceitou se encontrar. Brock ficou de pé, braços cruzados. É melhor não ser armadilha.
Só quero esclarecer, falei, apontando para a cadeira vazia. Bebida? Ele sentou com relutância. Cerveja, e rápido. Tenho treino amanhã. Sobre esse treino, falei, tirando o celular. Vi seus vídeos de luta online, bem impressionante. O peito dele inflou. Tenho patrocinadores interessados. Coisas grandes vindo. Deve ser difícil, né? Todo aquele treino militar no Afeganistão, depois mudar para a luta civil. Jéssica franziu a testa. Treino militar? O maxilar de Brock apertou. Não gosto de falar disso. Claro que não, falei, rolando o celular. Muitos de nós preferem manter o serviço discreto. Qual unidade você serviu? Segunda dos fuzileiros, disse rápido. Assenti devagar. Interessante, porque segundo o banco de dados do Departamento de Defesa que acessei ontem, não há registro de ninguém chamado Brock Williams ou Bradley Williams servindo nos fuzileiros navais. A cor sumiu do rosto dele. Mas há um histórico bem detalhado nas redes sociais onde você diz ser veterano de combate, usando isso para ganhar credibilidade com patrocinadores, parceiros e até mulheres. Você mente, disse ele, mas a voz falhou. Virei o celular mostrando capturas da busca nos registros militares. Vazios. Nenhum resultado encontrado. Roubar honra é crime federal, Brock, mas isso é só o começo. Tirei uma pasta parda. Seu verdadeiro histórico de lutas. Seu teste antidoping falhado do ano passado que você conseguiu esconder. Os 3 promotores que colocaram você na lista negra por comportamento não profissional. As mensalidades da academia que você não pagou há 2 meses. Jéssica estava olhando para ele agora. Brock? Do que ele está falando? E isto, eu disse, pegando meu telefone de novo. Prova em vídeo de você ameaçando um veterano dos Estados Unidos neste mesmo estacionamento, seguida de você postando imagens editadas na internet para parecer durão. O rosto dele ficou de pálido para vermelho. Você não pode provar nada disso. Eu não preciso provar. Já enviei tudo para o cunhado de Frank Morrison no Charlotte Observer. Deve sair na capa amanhã. Lutador local de MMA envolvido em escândalo de falsas credenciais militares. Brock avançou sobre a mesa. Eu estava pronto. Agarrei seu pulso, pressionei um ponto de nervo que aprendi na Síria e vi ele cair de volta na cadeira, ofegante. A diferença entre você e eu, disse baixinho, não é que eu seja mais forte. É que eu sei lutar guerras, não apenas batalhas. O Charlotte Observer publicou a história 3 dias depois. Falsas alegações militares de lutadores locais expostas por veterano. O artigo incluiu o histórico inventado de Brock, suas estatísticas de luta infladas e declarações de 3 donos de academias diferentes, que confirmaram que ele treinava sem pagar. Em uma semana, a Iron Combat Academy cancelou sua matrícula. A Elite Fitness o baniu para sempre. 2 patrocinadores retiraram suas propostas. A promoção regional de MMA que ele estava tentando agradar divulgou uma nota, se afastando de qualquer ligação com o escândalo. Jéssica pediu o divórcio, depois de descobrir que Brock usava o cartão dela para pagar seus treinos. Ela voltou para a casa da irmã, mas desta vez não foi temporário. O homem que ela achava forte mostrou ser falso em tudo o que importava. Brock me ligou 2 vezes, deixou recados dizendo que tinha sido mal interpretado, que era um engano. Eu apaguei sem ouvir até o fim. 6 meses depois, ouvi por Derek que Brock tinha se mudado para a Flórida, tentando recomeçar a carreira de lutador com outro nome. Mas a internet não esquece. Sua fama o seguiu para onde fosse. Fiquei com a casa. Criei uma nova rotina. Passei a dormir melhor. A hipervigilância que marcava minha vida após o serviço militar começou a desaparecer, dando lugar a algo que eu não sentia há anos. Paz. Frank Morrison me ofereceu sociedade na Driftwing Construction. Disse que precisava de alguém de confiança para ajudar a expandir o negócio. Alguém que entendesse a diferença entre construir algo e destruir. Eu aceitei. Em noites tranquilas, às vezes eu pensava naquela noite no Murphy's Bar.
No momento em que Brock percebeu que força de verdade não é sobre músculos ou intimidação. É sobre saber quem você é e ter coragem para defender isso. Algumas lutas valem a pena. Outras ensinam que ir embora é o ato mais forte que você pode fazer.